54 Morpeg, Legendary Guardiã capítulo 266. Os quatro mais fortes do Castelo de Jade Branco. Autor, Voando Sozinho. Tradutor, Endless Fantasy Nuble na voz. Recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.net e não se esqueça de conferir o site. Logo após o final da sétima rodada, restaram apenas 2.049 grupos. 106 grupos do Lone Desert Smoke conseguiram avançar para a próxima rodada, ainda assumindo a liderança no Jade Castle. Às 20 horas, a oitava rodada da competição Soaring Swords ocorreu logo após a sessão anterior, e a oposição diante do grupo de Zhang Yang era o segundo grupo dos T-Dominators. Quando os inimigos se encontram cara a cara, cabeças voam. Zhang Yang e seu grupo atacam impiedosamente, avançando para a próxima rodada com facilidade. Houve apenas 2 rodadas de partidas no terceiro dia. Apenas 1.024 grupos do Castelo de Jade Branco conseguiram permanecer na competição até o momento, restando 61 grupos da Fumaça do Deserto Solitário, superando em muito os 33 grupos da Fúria Carmesim e os 24 grupos do Céu Imperial. Quanto aos T-Dominators, que se enquadravam na categoria de guildas maiores, apenas 12 grupos permaneceram na competição devido ao recente evento de retirada de membros de suas guildas. Seus resultados mal lhes fizeram justiça como uma guilda importante. Após o quarto dia de competição, os 1.024 grupos foram reduzidos a apenas 256 grupos, onde o joio foi separado do trigo, com mais grupos apresentando força semelhante também. Com o início do quinto dia da competição, o número de partidas que cada equipe precisava participar foi reduzido para apenas uma partida, e eles precisavam garantir apenas uma vitória para avançar para a próxima fase. 128 festas, 64 festas, 32 festas. O número de grupos restantes estava diminuindo a cada vez, e ao final do 9º dia da competição, o Castelo de Jade Branco tinha apenas 8 grupos restantes na lista da competição. Para garantir que a competição fosse justa para todos, todos os grupos foram convocados para um sorteio para determinar sua vez na competição da noite seguinte. Os nomes e os adversários dos 8 partidos são os seguintes: Lone Desert Smoke, segundo grupo vs. Sworn Fire Mercenary, primeiro grupo. Primeira parte Crimson Rage vs primeira parte Lost Paradise. Primeira parte do Imperial Ski vs primeira parte da Bloodbath Alliance. Lone Desert Smoke primeira festa vs T-Dominators primeira festa. Ah, você é tão azarado que está enfrentando a gente. Um Bli Gentleman se aproximou de Zhang Yang com um olhar arrogante que parecia reivindicar o seu acima dele. Que reviravolta infeliz, se você pudesse avançar para outra rodada. TSK TSK TSK. Seu pedaço feio de polvo. Vocês é que vão cair. Wei Yan pulou na cena e agitou seus pequenos punhos furiosamente. Amanhã será o dia em que vocês encontrarão seu fim. Sol da praia, tremam agora, Nobikakis. Zhang Yang não conseguiu mais se conter e começou a rir alto. Então disse: garotinha, onde você aprendeu isso? Wei Yan levantou a cabeça com um sorriso presunçoso no rosto e disse: eu não fui legal agora há pouco. Legal o suficiente. O humilde cavaleiro fingiu ser o mais maduro ali e abaixou o rosto, cobrindo com a palma da mão. Millennial Andere, no entanto, sorriu e disse: mestre da guilda, alguém aprenderá a ser um pouco mais obediente depois da partida de amanhã. Bendito. O humilde cavaleiro começou a sorrir. Ambos os lados já eram inimigos arragados, então não havia a necessidade de esconder o ódio mútuo. A tensão estava aumentando. Quem diria se eles realmente começariam a brigar agora? Espere até lá. Depois de proferir essas palavras, ambos os lados foram embora em circunstâncias infelizes. No dia 10 de dezembro, a rodada final da chave principal da competição Soaring Swords começou oficialmente. Até então, os times que conseguiram permanecer na competição não chegaram lá por pura sorte, portanto, muitos jogadores compareceram para assistir às partidas. A equipe de gerenciamento oficial organizou tudo de forma que as 4 partidas fossem realizadas separadamente, para que os jogadores pudessem assistir a todas. Eram 19 horas, a primeira partida seria contra o Sworn Fire Mercenary First Party. Os membros do segundo grupo do Lone Desert Smoke são Fatian, Undred Schultz, Galileu,
Fantasy Suite Art, Lost Dream. Os membros do primeiro grupo do Sworn Fire Mercenaries são Dominating Blade, Guardião, nível 61, 44 Bandit, Assassino, nível 61, Brock-Uranus, Piromante, nível 61, Point and Kill, Atirador de Elite, nível 61, 7 Fate Bobbies, Cavaleiro Sagrado, nível 61. 5 minutos antes do início da partida, Zhang Yang, An Shui e o restante da turma entraram na arquibancada, ansiosos para presenciar o início da partida. A Adrian Technology tinha muitas maneiras de ganhar uma fortuna, e eles até definiram um preço para este último dia. Para participar, era preciso entregar 10 moedas de ouro. Todos podiam ver o número de espectadores na tela. Quando Zhang Yang e a turma entraram, o número mostrado na tela ainda era de 5.118, mas em menos de um minuto, o número havia disparado para 10.000 e continuava aumentando rapidamente. Milhões de espectadores significariam 10 vezes mais moedas de ouro ganhas. Foi um roubo à luz do dia pelas massas. Zhang Yang se sentiu totalmente explorado. Os jogadores que estavam dando um show não ganharam nenhum centavo, e todos os benefícios foram levados pela própria empresa do jogo. Se Liu, Suete Art e os outros conseguirão vencer esta rodada? Perguntou An Shui. Zhang Yang balançou a cabeça e disse, não tenho ideia. Quando falamos de habilidades em PK, receio que o mercenário Espada e Fogo seja um pouco melhor. Afinal, eles se orgulham de serem mercenários, aceitando recompensas e tudo mais. No entanto, o Gordon e o grupo têm vantagem em termos de equipamento, então ainda é muito difícil prever o resultado agora. Eu diria que o Fatia e a turma definitivamente vencerão. O Eian assentiu firmemente. Assista ao jogo. 5 minutos se passaram, o número de espectadores chegou a 208.000 e a partida finalmente começou. Os membros de ambos os lados foram teletransportados instantaneamente para a arena. No momento em que a parede de ar invisível desapareceu, os dois grupos imediatamente avançaram um contra o outro em formações diferentes. Ambos os lados exibiam todas as suas habilidades, com feitiços mágicos voando em ambas as direções e flechas voando. Era exatamente como Zhang Yang havia dito antes. O mercenário da espada e do fogo tinha vantagem em termos de habilidades na partida, mas o Gordon e o grupo tinham vantagem em termos de equipamentos, e o resultado da partida permanecia incerto por enquanto. Por isso, a partida se tornou muito mais emocionante de assistir em comparação com aquelas disputas unilaterais. Eles não competiam apenas em termos de habilidade e equipamento, mas também de força de vontade. 2 minutos se passaram. Fatian foi o primeiro a morrer, mas 44 Bandit of Sworn Fire Mercenary também estava sendo arranhado até a morte. 3 minutos depois, Galileu foi cercado e morto após cair em uma armadilha armada pela oposição, mas, ao mesmo tempo, Dominating Blade também foi massacrado. 3 vs 3. O poder de fogo de ambos os lados havia sido drasticamente reduzido, e os efeitos de cura de ambos os lados, sem dúvida, tornaram-se mais evidentes do que nunca. Os dois lados opostos entraram em um impasse, com a situação se tornando eu não posso te matar, você também não pode me matar. Depois de atirar um no outro sem sucesso por um tempo, ambos os lados entenderam que a chave para a vitória era matar o curandeiro adversário. Quem matasse o curandeiro do oponente primeiro, garantiria a vitória desta partida. Lost Dream era de fato o futuro rei dos ladrões. Com um aceno de mão, ele desapareceu no ar, entrando em modo furtivo ao ativar Vanish. Ele se aproximou sorrateiramente do cavaleiro sagrado que se escondia atrás de seus companheiros de equipe e ativou Blur. Aproveitando o tempo enquanto a habilidade de peitos de 2,10 metros esfriava, ele resistiu a todos os ataques de Brock-Uranus e Point and Kill com seu Blur, e matou o curandeiro deles com pura força. Pouco antes de 7 Fate Bobbies morrer, uma tentativa de matar Fantasy Suite Art foi feita como uma luta final. No entanto, a tentativa foi em vão quando Fantasy Dream ativou Blind, para prender o conjurador por 8 segundos inteiros. Lone Desert Smoke conseguiu reivindicar a vitória desta vez, trêmula. Primeira rodada, Lone Desert Smoke se compartiu venceu por uma margem estreita. 5 minutos depois, a segunda rodada da partida começou. No início da partida, Fantasy Suite Art cometeu um erro fatal, ativando Holy Shield, um pouco tarde demais, dando aos seus oponentes a oportunidade de matar Lost Dream. Depois de perder seu super ladrão,
Foi uma derrota esmagadora. Mais 5 minutos se passaram e a rodada final da partida começou. Ambos os lados voltaram ao ritmo da primeira rodada e, finalmente, dependeram da excelente performance do Lost Dream, alcançando a vitória por pouco na última rodada. Lone Desert Smoke Second Party derrotou o Sworn Fire Mercenary First Party com o placar de 2-1, sendo o primeiro a garantir um dos 4 ingressos do Etihad Castle para chegar às semifinais da competição. A próxima partida foi seguida de perto após a primeira equipe Crimson Rage vs. Primeira equipe Lost Paradise. Crimson Fire e seu grupo conseguiram permanecer entre os 8 primeiros, em parte porque tiveram bastante sorte, pois até então não haviam se envolvido com nenhum grupo que fosse difícil demais para eles. No entanto, agora que enfrentavam Crimson Rage, sua força foi testada e quebrada, e eles foram derrotados, perdendo 2 vezes seguidas. Na partida seguinte, a Imperial Ski também obteve uma vitória limpa contra a Blood Battaliance, adquirindo o terceiro ingresso para avançar para as finais de Xangai. Por fim, foi a luta mais esperada entre Lone Desert Smoke First Party e T-Dominators First Party. Ambas as partes foram teletransportadas para a arena, separadas por paredes de ar invisíveis, observando seus próprios oponentes e suas formações. Os 5 membros dos Dominadores, Umbly Gentleman, Criomante, nível 60, Millennial Wanderer, Criomante, nível 60, Traveling Piglet, Guardião, nível 60, Top Class Badge, Assassino, nível 60, e Minealer, Cavaleiro Sagrado, nível 60. Os 5 membros do Lobo Solitário do Deserto, Zhang Yang, nível 65, Sun Xiu, nível 63, An Shui, nível 62, Wei Yanger, nível 62, e Dafodil Daidreon, nível 62. Como Sun Xiu possuía a Pérola do Céu, que lhe dava um enorme aumento de 50% nos pontos de experiência, ela estava ligeiramente à frente das demais. Zhang Yang e seu grupo possuíam equipamentos e níveis superiores. No entanto, os Dominadores estavam cheios de confiança no recrutamento do Andarilho Milenar, pois acreditavam profundamente que poderiam contar com ele para garantir a vitória sobre Zhang Yang e seu grupo. Como fazemos isso? Embora Wei Yan menosprezasse seus oponentes, ela reconheceu o fato de que eles ainda eram uma guilda importante, nunca tolos o suficiente para subestimar suas habilidades. Zhang Yang pensou um pouco e disse, e se vai pegar o ladrão deles? Se ele não se revelar, tudo bem. Se ele se revelar, limpem a cara dele na terra. Vamos mirar nos conjuradores deles. Quem quer que avance, vamos concentrar nosso ataque nele e forçá-lo rapidamente a usar seu Isiframe. Eles estarão praticamente mortos depois disso. Jing. Lone Desert Smoke Primeira Equipe vs T-Dominators Primeira Equipe. A partida começará em 10 segundos. 10, 9, 8, 3, 2, 1. A parede de ar havia desaparecido. Como a ponta de uma flecha, Zhang Yang liderou o grupo e avançou, enquanto a oposição fez o mesmo, com o Leitão Viajante liderando à frente para absorver qualquer dano que viesse em sua direção. Outros o seguiam cerca de 7 ou 8 metros atrás. 30 metros, 20 metros, a distância entre as duas partes estava ficando cada vez menor, faltavam 11 metros. Zhang Yang parou abruptamente, permitindo que o Itei ultrapassasse e assumisse a liderança. 10 metros, o alcance máximo de charge. O Leitão Viajante hesitou por um momento. Será que ele deveria usar sua carga naquele grande urso branco? Carga poderia atordoar um oponente por um momento, era extremamente útil, e desperdiçá-la em um animal de estimação. No momento em que hesitava, o Itei já havia investido com uma investida selvagem, deixando o Leitão Viajante atordoado por um segundo. Zhang Yang não usou investida nele, mas, em vez disso, avançou em direção ao Viajante Milenar. O Itei se virou de Leitão Viajante e investiu contra o Cavaleiro Humilde. Wei Yan e Dafodil Daidreon passaram correndo pelo Leitão Viajante e começaram a atacar o Millennial Wanderer. Guardiões tinham alta imunidade a danos e alto valor em pontos de vida. Se o grupo concentrasse fogo nele, ele poderia facilmente passar apenas ativando uma parede de escudos. Além disso, eles não eram tão perigosos ofensivamente, então tentar matá-los primeiro era loucura. No entanto, não se deve deixar um guardião desacompanhado,
pois essa profissão não só era difícil de matar, como também possuía habilidades que salvavam o grupo, como sacrifício e agressão da vanguarda. As habilidades de ataque em área, como onda explosiva e golpe trovejante, também tinham efeitos de controle de grupo, juntamente com esmagamento destrutivo, que anulava a cura. Portanto, os guardiões desempenhavam um papel importante nas batalhas em grupo, especialmente no campeonato da liga que viria no futuro. A oposição também ignorou Zhang Yang, enquanto o Millennial Wanderer fixou seu alvo em Wei Yan e começou a lançar seu Frost Dragon, cobrar. Zhang Yang investiu contra o andarilho milenar, ativando sua Fúria Sangrenta. No entanto, antes mesmo de Zhang Yang alcançar o andarilho milenar, ele já havia ativado seu Flash Out, avançando 10 metros, e retomado o lançamento de seu Dragão de Gelo. O viajante milenar era realmente extraordinário. Este Flash Out o havia deixado a exatamente 30 metros de Wei Yan, o alcance máximo de Dragão de Gelo. O Dragão de Gelo definitivamente atingiria Wei Yan antes que ela pudesse ativar sua carga contra a magia. Dafodil Daedreon acenou com a mão e interrompeu o viajante milenar mais uma vez. Ao mesmo tempo, ativou seu Coração de Chamas, emitindo uma carga de chamas sobre o viajante milenar, causando-lhe um dano de menos 2612 que apareceu bem em cima da cabeça dele. Ela então lançou uma chama explosiva. O andarilho milenar também usou a mesma habilidade contra a magia, interrompendo o lançamento de Devaneio de Narciso. Após ser anulado, todos os seus feitiços relacionados a gelo e geada seriam forçados a um tempo de recarga de 3 segundos. Então ele só podia esquivar e rolar para evitar Zhang Yang. O leitão viajante já havia se recuperado do atordoamento naquele momento e avançou contra Wei Yan com uma carga, deixando a garotinha atordoada. Ele então desferiu um pisão no chão, golpe do trovão, atrapalhando ainda mais a garotinha com um efeito de redução de velocidade. 3 segundos depois, os feitiços de gelo do andarilho milenar estavam disponíveis novamente. Então, com um anel de gelo instantâneo, ele congelou Zhang Yang, que tentava persegui-lo. Em seguida, voltou a lançar seu Dragão de Gelo em Wei Yan, vontade do guerreiro. Zhang Yang se livrou do estado de congelamento e continuou perseguindo o Millennial Wanderer. Trocar. Menos 5820, esmagamento destrutivo, ataque crítico. Menos 180. Ataque normal. Os dois ataques de Zhang Yang atingiram o leitão viajante. Isso porque o leitão viajante usou sacrifício no momento certo no andarilho milenar, sofrendo todo o dano em seu lugar. Fogo em fogo no hipócrita. Zhang Yang disse imediatamente. Menos 5412. Bligentleman estava preocupado com Itei. Ele poderia ter terminado de conjurar o Frost Dragon em 2 segundos, mas em vez disso, ele levou 3 segundos para fazer isso e, finalmente, conseguiu acertar um ataque pesado em Wei Yan. O Millennial Wanderer também estava tentando reconjurar seu Frost Dragon em Wei Yan, enquanto o Traveling Piglet estava na frente dela, atacando sem parar. Zhang Yang ativou a mesma habilidade, sacrifício, em Wei Yan e começou a atacar Bligentleman. Os dominadores imediatamente mudaram seu poder de fogo para Dafodil Daedreon, definindo-a como seu alvo principal. Menos 1832. Zhang Yang balançou seu machado em direção a Bligentleman, machucando-o. Chofe, Wei Yan finalmente conseguiu usar charge, brandindo seu machado enorme para Bligentleman, pisca de repente. O humilde cavaleiro reagiu instantaneamente, como convém a um jogador profissional, e o machado não atingiu nada além do ar. Zhang Yang manteve a pressão, perseguindo Bligentleman, ativando sua Blast Wave, quando estava dentro do alcance, causando menos 830 de dano e, ao mesmo tempo, atordoando-o por 4 segundos. No mesmo momento, Traveling Piglet acenou com a mão e instantaneamente ativou Vanguard's Aggression em Bligentleman, cobrindo-o com ela. Este grupo dos dominadores estava obviamente bem treinado com suas táticas de cooperação. Com a agressão da vanguarda descartada, outros membros do grupo de oposição correram para a área da vanguarda e começaram a lançar seus ataques contra Dafodil Daedreon. Sun Shin Top Class Badig ainda estavam se esgueirando, brincando de esconde-esconde. Atirem no leitão viajante.
Zhang Yang ordenou ao grupo enquanto ativava sua própria agressão da vanguarda. Os dois grupos estavam tão próximos agora que as duas, a agressão da vanguarda, estavam praticamente empilhadas uma sobre a outra. Ambas as partes foram forçadas a concentrar o fogo nos guardiões agora. Morpeg, Legendary Guardiã capítulo 267, progredindo em direção a Xangai ao ativar agressão da vanguarda, os tankers começaram a receber dano dobrado. Assim, sob o fogo concentrado do inimigo, Zhang Yang e o Leitão Viajante ativaram suas próprias paredes de escudo, simultaneamente começaram a se atacar loucamente. Naquele momento, a diferença entre a força dos tankers era o equipamento. Mesmo com as paredes de escudo ativadas, os pontos de vida do Leitão Viajante estavam caindo muito mais rápido do que os de Zhang Yang. Afinal, a fumaça do deserto solitário tinha vantagem tanto na defesa quanto no ataque. Até mesmo o Rei Urso de Orelhas Douradas, sozinho poderia ter dificultado as coisas para os dominadores. Após 3 segundos, o esmagamento destrutivo de Zhang Yang finalmente esfriou. Imediatamente, ele lançou outro esmagamento destrutivo no Leitão Viajante, reduzindo em 75% os efeitos de cura nele. Ele basicamente tirou o curandeiro da batalha. O Leitão Viajante estava equipado apenas com equipamentos cinzentos fractios e tinha um total de pontos de vida de no máximo 14.000. Como ele conseguiria suportar o poderoso dano causado pelo trio Zhang Yang, Wei Yan e Dafodil da Hydreion? Ele se saiu bem o suficiente antes que esmagamento destrutivo tirasse seu suporte de cura. Antes mesmo que a duração de sua parede de escudos terminasse, ele já estava morto. A agressão da vanguarda desapareceu junto com sua morte. Não dando nenhuma chance para os oponentes dentro da barreira responderem, Zhang Yang liberou sua onda de explosão, deixando os 3 oponentes mais próximos dele atordoados. Concentre seu fogo no Millennial Wanderer. Pac. O Millennial Wanderer era rápido. Imediatamente ele criou uma Ice Barrier e entrou em um estado invencível, um estado estacionário, mudando o poder de fogo para o Unbligent Liman. Pac. O humilde cavalheiro entrou em pânico e imediatamente entrou em sua barreira de gelo, mudando o fogo para Iminoteller. Eu não sou curador ativou rapidamente sua proteção sagrada, entrando em um estado de invencibilidade de 5 segundos. Ao mesmo tempo, ele curava os pontos de vida de todos os 3 membros do seu grupo, incluindo os seus. Em apenas alguns segundos, os 3 membros dos dominadores foram forçados a ativar suas habilidades de salvar vidas. Era apenas uma medida paliativa, as coisas não estavam boas para eles. O andarilho milenial entrou rapidamente no chat do grupo. Vilão, pare de brincar de esconde-esconde com aquele ladrão e comece a atacar o sonho de Uno Narciso. Vamos remover nossa estrutura de gelo imediatamente. Meu anel de gelo ainda está em recarga, então o mestre da guilda vai congelá-los primeiro, depois podemos acabar com ela. Quando o conjurador deles morrer, as batalhas restantes serão todas corpo a corpo, podemos atacá-los lentamente até que morram. Vai se foder, seu babaca. Me chame de Top Class, não de Bad Guy. Retrucou o Top Class Bad Guy. Ok. Top Class, vá em frente e use sua emboscada no Dafodil da Hydreion, agora. O Millennial Wanderer estava ficando impaciente. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Pac. O vilão de primeira classe rompeu no espectro visível, mas não porque estava prestes a usar emboscada em Dafodil da Hydreion, mas sim porque havia sido capturado por Sun Xiu. Seu corpo oscilava com estrelas sobre sua cabeça, e a Rainha do Gelo começou a trabalhar com suas adagas. No entanto, Ian Meller só se importava consigo mesmo e não tomava nenhuma atitude, pois sua proteção sagrada durava apenas 5 segundos. Assim que passou, ele foi novamente atacado por Zhang Yang e o grupo. Ele começou a se curar, mas foi rapidamente interrompido quando Zhang Yang usou magia de choque nele. Ele não pôde usar suas habilidades por mais 3 segundos. Vamos lá, Millennial Wanderer cerrou os dentes, eles não teriam chance contra eles em uma batalha de atrito prolongada. O andarilho milenar e o cavaleiro humilde removeram suas barreiras de gelo, ao mesmo tempo. O cavaleiro humilde imediatamente usou seu anel de gelo para congelar Zhang Yang, Wei Yan e Uitei, para que o Eu Não Sou Curandeiro tivesse a oportunidade de escapar por um momento.
Golpe do trovão. Zhang Yang pisou no chão uma vez, reduzindo imediatamente a velocidade de movimento de Eu Não Sou Curador por 5 segundos, desacelerando a sombra furtiva que tentava escapar. Isso atrasou por mais um segundo, o que foi suficiente. Menos 2102. Zhang Yang recuou, reduzindo seus pontos de vida para menos de 20%. Wei Yan assobiou e lançou seu ataque. Embora tivesse acumulado apenas 32 pontos de fúria, foi o suficiente para vencer. Menos 5280. Eu Não Sou Curador entrou em colapso imediatamente. Dissipar. Ain Shui libertou Wei Yan do Anel de Gelo, primeiro. Um segundo depois, a habilidade esfriou. Então ela libertou Zhang Yang do Anel de Gelo, também. Arg. O vilão de primeira classe soltou um grito miserável enquanto caía sob o golpe de faca de Sun Xiu. 3 dos 5 dominadores foram eliminados, deixando apenas 2 deles para trás, lutando por suas vidas. Zhang Yang perseguiu o cavaleiro humilde. Como o hipócrita sabia que não conseguiria derrotar Zhang Yang, rosnou e começou a lançar seu feitiço com raiva, na esperança de causar algum dano antes de cair. Zhang Yang riu alto enquanto atacava. O cavaleiro humilde caiu como uma árvore podre sob os cortes repetidos do machado de um lenhador. Zhang Yang colocou um pé no peito de um Bli Gentleman e sorriu. Hipócritas, vocês não deveriam ter me provocado. O cavaleiro humilde estava tomado pelo ódio. Que humilhação! Apesar de ser um cara de pau e tudo mais, mas isso era demais para qualquer um suportar. Quem sabia quantos espectadores estavam assistindo a essa partida? Um homem orgulhoso como ele ser humilhado daquela maneira era demais. Isso o deixaria com cicatrizes mentais para o resto da vida. Foi tão frustrante. Eles ignoraram o potencial da Lone Desert Smoke quando eram muito menores. Agora, os papéis foram completamente invertidos. A Lone Desert Smoke é indiscutivelmente a guilda mais forte de toda a China, enquanto os Dominators caíram em desgraça. Você só venceu uma partida, não pense isso. Chofe, antes mesmo que um Bli Gentleman pudesse terminar sua última palavra, ele foi atingido por Zhang Yang bem no rosto e forçado a sair da arena. Por outro lado, apesar das habilidades do viajante milenar, Sun Xiu, Wei Yan e da Fodil Adrian o derrotaram rapidamente. Lembre-se de que Sun Xiu é a futura rainha ladra número 1, enquanto da Fodil Adrian estará entre os 10 melhores conjuradores, níveis que equivalem aos dele. Mesmo que Wei Yan não tenha alcançado fama na vida anterior de Zhang Yang, ela obviamente tinha o mesmo calibre, com seus reflexos e habilidades. Na primeira rodada, o Lone Desert Smoke Fist Party obteve a vitória. A competição da segunda rodada começaria imediatamente após 5 minutos. Rainha do Gelo, esqueça o ladrão. Além de desperdiçar seu tempo, ele é basicamente inútil. Zhang Yang decidiu mudar de tática para o segundo turno, então disse, vamos atropelá-los desta vez. Bom. Gostei. Wei Yan levantou as mãos com alegria. Ding, Lone Desert Smoke Vest Dominators. A segunda rodada da partida começará em 10 segundos. 10, 9, 8, 3, 2, 1. As paredes de ar invisíveis desapareceram. Zhang Yang e os outros 4 membros de seu grupo imediatamente avançaram em direção aos oponentes. Coincidentemente, seus oponentes também usavam a mesma tática. O vilão de primeira classe permaneceu visível, avançando ao lado de seus companheiros de grupo. Somente quando estava a 30 metros de Dafodil, ele entrou em modo furtivo. Zhang Yang instruiu o Itei a enfrentar o leitão viajante enquanto ele próprio corria em direção ao viajante milenial. Pac! Zhang Yang foi emboscado pelo ladrão, e um círculo de estrelas giratórias apareceu em sua cabeça. O melhor vilão apareceu atrás de Zhang Yang e começou a trabalhar com suas lâminas, mas mesmo sem o valor de defesa de seu escudo, o dano foi absolutamente patético. Ele perdeu a cabeça. Como os assassinos usam as armas mais rápidas, as adagas, seu baixo dano era o menos eficaz contra tanques. 90% dos seus esforços seriam desperdiçados nas roupas de Zhang Yang. Após um segundo, Leitão Viajante se recuperou do atordoamento. Ele imediatamente ativou a agressão da vanguarda nos membros do seu próprio grupo. Toda vez que os jogadores entram na arena, todas as habilidades são resfriadas. O mesmo vale para as habilidades quando os jogadores saem da arena.
Os dominadores imediatamente concentraram seu poder de fogo em Wei Yan, que respondeu com charge. Zhang Yang de repente entendeu a tática que os dominadores estavam usando. O foco principal era controlar Zhang Yang e impedi-lo de ativar sua agressão da vanguarda. Depois disso, usando os 10 segundos de sua própria agressão da vanguarda, os dominadores tentariam eliminar uma ou duas das fumaças solitárias mais poderosas. Foi uma boa ideia, se Zhang Yang usar vontade do guerreiro para remover o atordoamento causado por emboscada. O vilão de classe superior continuará a atordoá-lo com tiro no rim. Isso o manterá atordoado por mais 3 a 4 segundos. Esse tempo já foi suficiente para matar Wei Yan. Zhang Yang sorriu por dentro. Aqueles idiotas tinham prestado atenção demais nele. Pac! Sun Xiu se esgueirou e ativou sua emboscada, atordoando imediatamente o andarilho milenar. Ao mesmo tempo, sua mão esquerda se moveu rapidamente, lançando uma pequena nuvem de poeira que deixou o cavaleiro humilde em 8 segundos de confusão. Cego, agressão da vanguarda, reduz apenas 90% do dano recebido, mas não concede imunidade total. Habilidades de efeito de status ainda teriam efeito total. A estratégia do oponente era ser instantaneamente empurrado do penhasco por Sun Xiu com facilidade. Sol da praia. Tanto o cavaleiro humilde quanto o viajante milenar se contorceram de raiva. Puta merda, eles desperdiçam suas barreiras de gelo para se livrar da habilidade de controle ou não? Eles perderiam a melhor oportunidade de liberar seu fogo concentrado no alvo. Mas se o fizessem, merda, seria uma piada ativar suas habilidades salvadoras mesmo sob a proteção de agressão da vanguarda. Dilema. Dilema extremo. De onde veio esse assassino? Um instinto de combate tão grande, atacando onde mais dói, que atrapalhou completamente o plano deles. Merda. Pensar que um ladrão tão habilidoso existisse. Comparativamente, o Top Class Bad Guy era um lixo. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. A duração do efeito de atordoamento causado por ambush finalmente passou. Não havia outra alternativa para Top Class Bad Guy, a não ser continuar com seu plano de ativar Kidney Shot, suprimindo Zhang Yang por mais um pouco. Zhang Yang ainda não havia usado sua vontade do guerreiro, pois dos 3 atacantes da oposição, 2 estavam sendo manipulados por Sun Xiu, enquanto o restante estava dando uma leve coçada nas costas de Zhang Yang. Além disso, todos estavam sob a proteção da agressão da vanguarda, então não havia pressa. Um Gentleman poderia ter usado Flash Out para se livrar do estado de atordoamento, mas ele seria removido da proteção de Vanguard's Aggression, e seria morto quase imediatamente. Millennial Wanderer ainda estava em estado de confusão. Se ele forçasse a saída agora e ajudasse o Top Class Bad Guy, eles ainda estariam em menor números, 3-2 contra os atacantes da fumaça do deserto solitário. Assim como sua contraparte, Sun Xiu ativou sua emboscada, seguida de um tiro no rim, o combo supressivo clássico empregado por todos os ladrões. Ela pretendia queimar o tempo restante da agressão da vanguarda do oponente. 5 segundos, 6 segundos, 10 segundos. A agressão da vanguarda finalmente desapareceu. Todos os jogadores, atordoados e confusos, se recuperaram, bem a tempo de encarar a realidade, onda de explosão. No instante em que a agressão da vanguarda desapareceu, Zhang Yang lançou um ataque à sua frente, atordoando todos os seus oponentes, exceto Top Class Bad Guy. Enquanto a agressão da vanguarda desaparecia, os 4 membros dos dominadores já haviam começado a se espalhar, mas Zhang Yang os havia impedido. Naquele instante, Zhang Yang e Wei Yan começaram a desencadear o inferno, varredura horizontal, tornado fenda. Todos os 4 foram infligidos com 2 valores de dano de menos 4.200 e menos 6.400 cada. Um Gentleman foi morto instantaneamente. Millennial Wanderer foi morto instantaneamente. Top Class Bad Guy foi morto instantaneamente. Hypnoteller foi morto instantaneamente. O único sobrevivente na arena foi o Leitão Viajante. O ataque conjunto de Zhang Yang e Wei Yan foi tão repentino que os oponentes não conseguiram ativar nenhuma habilidade de salvamento para se defender. O Leitão Viajante deixou os braços caírem ao lado do corpo, aceitando seu destino. Ele também caiu logo depois.
Lone Desert Smoke First Party derrotou T-Dominators com o placar de 2-0, avançando para as 32 melhores finais de Xangai, de cabeça erguida. Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 268, Resgate Nossos Homens. Após as 10 rodadas preliminares, a lista de 4 equipes de batalha foi exibida no Castelo de Jade Branco. Lone Desert Smoke conquistou 2 vagas entre os 4 finalistas. Seu excelente desempenho causou uma discussão acalorada nos fóruns. As superguildas das outras cidades também tiveram o desempenho esperado. O resultado foi bastante previsível. Grandes nomes apareceram lá, como esperado. No entanto, nenhum deles imitou o feito de Lone Desert Smoke para conquistar 2 vagas como aquela. O clima em Lone Desert Smoke era de júbilo. Mesmo com apenas 10 participantes, a glória e o orgulho ainda eram compartilhados entre todos os membros da guilda. 2 dias após o término da competição local, Zhang Yang recebeu uma ligação do comitê do programa Soaring Swords. Ele foi instruído a estar no Embarque Grand Hotel, em Xangai, até o dia 20 e se inscrever lá. Todas as despesas de transporte e hospedagem seriam cobertas pelo comitê do programa. Se o participante selecionado estiver disposto, ele poderia até mesmo ir para lá imediatamente. O comitê do programa foi bastante generoso com isso. Eles não se importariam que você se aproveitasse, desde que o participante estivesse presente na data do lançamento. Tudo estava previsto para o dia 20 de dezembro, quando o comitê iniciará a cerimônia de lançamento no Embarque Grand Hotel. Todos os 32 líderes partidários teriam que estar presentes na data de lançamento para sortear suas partidas. Assim que Zhang Yang entrou no jogo, a voz do pirralho bombardeou seus ouvidos. Ei 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 ei. Tanque de novatos. Que arrume suas coisas rápido. Estamos indo para Xangai esta noite. Ponto é porque está tudo pago? Exatamente. Zhang Yang suspirou. No entanto, contanto que tivesse o capacete gamer consigo, poderia jogar a qualquer hora, em qualquer lugar. Não fazia diferença para ele se jogasse no quarto ou no hotel. Ok, avisem da Fodil, Dreychotes e os outros. Vamos nos reunir lá. O pirralho desligou sem dizer mais nada. Depois de informar a todos, todos concordaram em ficar em Xangai por alguns dias. No entanto, como alguns deles estavam hospedados bem mais longe, tiveram que reservar passagens aéreas para chegar a Xangai. Para Zhang Yang e seus alegres amigos, a distância entre Zhoushu e Xangai era de apenas 80 quilômetros. Eles precisariam de apenas meia hora para chegar lá pela rodovia. Das 10 pessoas, Zhang Yang, Fatian, Wei Yang'er, An Shu e Sun Xiu moravam na cidade de Zhoushu. Além de Sun Xiu, que precisava trabalhar e só poderia tirar folga no dia 20, os demais se reuniram no pedágio da rodovia. Fatian levou Zhang Yang, enquanto Wang e Shu levou Wei Yang'er, e as 4 pessoas em 2 carros esportivos partiram em disparada para Xangai. Cara, eu realmente acho que você deveria comprar um carro logo. Disse Fatian do nada. Zhang Yang riu baixinho. Se eu tivesse um carro, você poderia dirigir o meu e o seu separadamente e se exibir. Não é mesmo? Ah! Você me conhece melhor, pequeno Yang. O Gorduan riu alto. Por sorte, o Gorduan foi na frente, guiando An Shui, que era basicamente uma bússola quebrada. Depois de meia hora, ambos entraram em Xangai, com a orientação do GPS, chegaram em segurança ao Embarque Grand Hotel. Depois de estacionar o carro, Zhang Yang fez uma ligação. Um membro do comitê saiu do hotel e os ajudou a se registrar. Os 4 foram acomodados em 2 quartos separados. Não conseguiram exatamente suítes de primeira classe, mas por 888 a diária, era bem luxuoso. Depois de se acomodarem por um tempo, Wei Yang'er bateu à porta do quarto dos rapazes. Zhang Yang se levantou e a deixou entrar. No entanto, a garotinha, pequena e jovem, estava parada na porta, acariciando sua barriga lisa, e disse, no Tanque. Mano pervertido, vamos comer. Zhang Yang franziu a testa imediatamente. Vocês não estavam morrendo de fome só para ter uma refeição requintada aqui? Nei. A menina riu alegremente. Não a ponto de morrer de fome. Nós comemos um lanchinho. Oh, minha pequena Ayer, você está deslumbrante. Impressionante. O Gordon sorriu e encarou a garotinha florida e alegre. Ei! Irmão pervertido. Tire os olhos de Ayer, seu pervertido. An Shui apareceu bem ao lado dela e repreendeu o Gordon.
O Gorduan congelou ao ver Ain Shui pela primeira vez. Como se tivesse levado um coice de cavalo na nádega, o Gorduan se levantou e apontou os dedos trêmulos para Ain Shui, incrédulo. Vê você a pequena neve? Zhang Yang não pôde deixar de rir da reação exagerada dele. Essa Snow diabólica havia ajustado suas configurações de propósito para parecer o mais simples possível no jogo. Ninguém poderia comparar sua aparência real com a do jogo. Como Ain Shui estava de óculos escuros e enrolada em um cachecol desde que saíram do carro, o Gordon tinha acabado de testemunhar sua verdadeira aparência. O Gordon virou-se para Zhang Yang, quase em lágrimas. Pequena Yang. Ela é mesmo a pequena neve? A pequena neve da nossa guilda. Zhang Yang assentiu alegremente e disse, o único e especial. Sei. O Gordon respirou fundo por entre os dentes. Ele gritou lamentavelmente, Arg. Estou com tanta inveja. Yangzinha. Filho da puta. Como eu, um cidadão comum, um homem bonito, um homem talentoso, nunca conheci alguém tão bonita quanto ela. Chega, chega. Vamos comer. Sabendo que não teriam que pagar nada, Wei Yan e Ain Shui agiram de forma bastante bárbara. Você pode simplesmente ignorar o fato de que ambas são mulheres. Elas tinham apetites monstruosos. Zhang Yang ficou realmente desconfiado. Será que essas irmãs passaram fome desde ontem, quando sabiam que iam ganhar comida de graça, e se deixaram levar hoje? O sistema hoteleiro utilizava um sistema de abas. A conta seria acumulada até o check-out do cliente. Claro, eles não precisariam se preocupar, pois quem pagaria pela refeição seria o comitê do programa. Depois de se empanturrarem de comida luxuosa, os quatro voltaram para seus quartos e entraram no jogo. Zhang Yang partiu do Castelo da Tempestade após estocar os suprimentos necessários e rumou para o Planalto de Kalojar. Ele vinha seguindo todas as missões nos mapas da região e procurando por mais missões em outros lugares. Os pontos de experiência ganhos com as missões eram quase tão bons quanto o próprio trabalho árduo. Afinal, a maior parte do tempo das missões era gasto viajando de um lado para o outro. Como matar monstros o dia todo era bastante tedioso, era melhor fazer alguma missão, pois, às vezes, elas renderiam boas recompensas. Principalmente se a missão fosse uma missão oculta que desencadeasse a missão da história principal. As recompensas dessas missões eram várias vezes mais lucrativas do que lutar contra monstros o dia todo. Zhang Yang era apenas um ser humano normal. Ignorando o fato de ser reencarnado, ele tinha a memória de um humano comum. Ele não conseguia se lembrar de todas as missões ocultas e da história principal. Às vezes, essas memórias estavam tão misturadas que ele só conseguia se lembrar delas quando encontrava um determinado lugar ou NPC. Depois de passar algum tempo escalando montanhas e atravessando rios, Zhang Yang chegou a uma pequena vila. Onde há uma vila, deve haver aldeões. Quando há aldeões, pode haver missões. Zhang Yang puxou as rédeas do urso e entrou. Havia poucas casas naquela vila. Algumas mulheres solitárias eram vistas entrando e saindo apressadamente das casas enquanto crianças brincavam alegremente nas ruas. À medida que Zhang Yang se aproximava, as crianças começaram a cercá-lo e olhavam para o urso com admiração e curiosidade. Desta vez, as mulheres notaram a presença de Zhang Yang e gritaram alto para as crianças se afastarem. Uma a uma, as mulheres empunharam vassouras e se aproximaram de Zhang Yang como se ele fosse um inimigo. Aldeão da Vila dos Cordeiros Brancos, Elite, humanoide. Nível, 65. HP, 130.000. Defesa, 350. Não julgue pelas armas que essas mulheres empunhavam, todas eram de elite. Se Zhang Yang enfrentasse um ou dois aldeões, não se importaria em forçar a entrada. No entanto, quando havia mais de 10 deles agrupados, seria como enfiar as mãos em um enxame de vespas. Zhang Yang falou apressadamente, sou um aventureiro do Castelo de Jade Branco. Estou só de passagem. Não quero lhe fazer mal. Zhang Yang apontou para o distintivo no peito. Após o nível 10, os jogadores podiam escolher em qual cidade se baseariam. O distintivo indicaria então a cidade em que se baseariam. Vê você. Você não é um bandido? Gritou uma das mulheres mais velhas. Não. Zhang Yang balançou a cabeça. Onde estão todos os homens da vila? Por que só tem mulher por aqui? Graças aos deuses. Todos os NPCs suspiraram aliviados. Depois de baixarem a guarda, a mesma senhora idosa falou, 2 meses atrás, nossos homens começaram a desaparecer.
3 dias atrás, o último homem da vila saiu para caçar e nunca mais voltou. Aventureiro. Estou te dizendo. Deve ser obra daqueles malditos bandidos da montanha. Por favor, nos ajudem. Derrotem esses bandidos malignos e resgatem nossos homens. Ding. Os aldeões da Vila do Carneiro Branco têm uma missão para você. Resgate nossos homens. Você aceita? Zhang Yang assentiu e disse, fique tranquilo, farei o meu melhor. Aventureiro. Por favor, tenha cuidado. Ah, sim. Temos aqui biscoitos de espinheiro caseiros. Por favor, peguem e sirvam-se quando estiverem com fome. Disse a mulher mais velha enquanto entregava um saco, biscoitos de espinheiro, utilizável. Uso. Restaura 10% de HP e MP a cada segundo, por 10 segundos. Só pode ser usado em situações fora de combate. Não é possível executar nenhuma outra ação durante o consumo, ou o processo de recuperação será interrompido. Duração, 36 horas. Nível requerido, 60. O saco estava cheio com 3 maços, ou 600 unidades, de biscoitos de espinheiro. O suficiente para Zhang Yang durar muito, muito tempo. Este lanche de recuperação, que curava com base em porcentagens, era extremamente eficiente para jogadores com alto HP e MP. Era uma pena que o lanche expirasse em 36 horas, ou então ele poderia usá-lo até o nível 300, onde seus efeitos seriam ainda mais potentes. Zhang Yang deixou a vila e foi para o oeste. Resgate nossos homens. Nível de dificuldade, C. Descrição da missão. Nossos homens foram sequestrados por bandidos. Por favor, resgate-os. De acordo com os aldeões da Vila do Cordeiro Branco, os homens foram levados pelos bandidos da Fortaleza dos Lobos Malignos. A fortaleza deve estar localizada a oeste, nas montanhas dos Lobos Malignos. Guerreiro. Você precisa se apressar. Você não está apenas resgatando os homens da Vila do Cordeiro Branco, como também está resgatando inúmeros galos. Progresso. Encontre a pista sobre os homens desaparecidos da aldeia 01. Por sorte, o pirralho não estava seguindo. Zhang Yang riu um pouco. Esse pirralho teria perguntado sem parar o que resgatar homens tinha a ver com galos. As montanhas dos lobos malignos não ficavam longe da Vila do Cordeiro Branco. Zhang Yang levou apenas cerca de 20 minutos para chegar ao seu destino com o urso. Embora o nome do lugar contivesse a palavra montanha, na verdade, o lugar era apenas uma colina ligeiramente íngreme. De longe, Zhang Yang avistou facilmente uma fortaleza construída na encosta da colina. Os arredores eram protegidos por grandes pilares redondos de madeira, formando uma barreira ao redor da fortaleza. A entrada eram 2 grandes portas de madeira. Sem mais demora, Zhang Yang sacou seu machado e escudo e se preparou para uma batalha gigantesca. Ao se aproximar da fortaleza, encontrou as portas escancaradas, sem ninguém por perto. Entrou para procurar, esperando uma emboscada, mas não havia ninguém presente. A fortaleza inteira estava silenciosa como um cemitério. Ele percorreu toda a fortaleza e não encontrou nenhum ser vivo. Havia apenas uma coisa presente, uma aura sinistra. Um vento frio soprava e provocava arrepios na espinha de Zhang Yang. Morpeg, Legendary Guardiã capítulo 269, elimine a Rainha Aranha Ding. Você vasculhou a fortaleza dos lobos malignos e não encontrou vestígios de homens da Vila do Cordeiro Branco. Talvez você devesse retornar à vila e informar os aldeões. Talvez eles tenham alguma ideia sobre o que aconteceu. Após a notificação do sistema soar em seus ouvidos, Zhang Yang se virou e correu de volta para a vila. O lugar era assustadoramente sinistro, só de ficar ali, qualquer um poderia ter pesadelos. Após mais 20 minutos, Zhang Yang retornou à Vila do Cordeiro Branco. O restante dos aldeões já havia se dispersado e voltado para suas atividades. O único NPC que restou na entrada era a mesma velha senhora. Aventureiro? Por que você voltou? Perguntou a mulher, com uma expressão infeliz. Seu rosto praticamente dizia, você comeu e levou tudo, mas não tem nada para mostrar. Zhang Yang explicou, procurei na fortaleza dos lobos malignos e não encontrei ninguém da vila. Além disso, a fortaleza inteira estava completamente vazia. Nenhum único bandido foi encontrado. O quê? A velha ficou em choque. Após alguns instantes de silêncio, ela disse, acho que você deveria ir até as montanhas Raposa Branca e procurar por lá. Alaska, o homem que desapareceu há 3 dias, foi lá caçar e não voltou.
Acho que você pode encontrar alguma coisa lá. Ah! As montanhas Raposa Branca ficam ao sul. Alaska sempre caçou para se alimentar na floresta, ao norte da montanha. Zhang Yang assentiu e cavalgou em direção ao sul, chegando rapidamente. A montanha da Raposa Branca era muito maior que a montanha dos lobos malignos. A silhueta da montanha parecia de uma raposa deitada de bruços. Como toda a montanha estava literalmente coberta de flores brancas de camélia, toda a montanha parecia uma raposa branca de longe. Provavelmente era por isso que a montanha tinha esse nome. Zhang Yang seguiu em direção ao norte da montanha da Raposa Branca e atravessou a floresta. Lá, encontrou rastros de passos de um homem, provavelmente vindos do Alasca. Depois de se aventurar pela densa floresta, chegou a uma grande área aberta. Havia um enorme lago cristalino e, no meio dele, uma pequena ilha medindo cerca de 5 a 6 metros quadrados. Havia apenas pequenas plantas crescendo na pequena ilha e, no centro, estava sentado um jovem que aparentava ter cerca de 20 anos, com o rosto petrificado. Zhang Yang olhou ao redor e descobriu o motivo do medo do homem. Cercando todo o lago, havia aranhas listradas de vermelho e preto, tão grandes quanto vacas, o suficiente para assustar um homem de mente fraca. Na verdade, as aranhas conseguem flutuar na água. Mas como era um jogo, e as aranhas eram tão grandes, elas provavelmente não conseguiriam andar sobre a água. Zhang Yang observou o crachá do homem e encontrou o alvo perdido. Alaska, Alaska, normal, humanoide. Nível, 65. HP, 321-6500. Defesa, 60. Zhang Yang deu um tapinha no urso, que rosnou ferozmente em resposta. Ambos avançaram bravamente em direção à multidão de monstros. As aranhas eram apenas monstros comuns. Zhang Yang não estava com medo. Mesmo estando em grande desvantagem numérica, aranha listrada florida, normal, besta. Nível, 65. HP, 6500. Defesa, 60. O urso branco rapidamente se infiltrou na área de ataque das aranhas. Quase instantaneamente, 3 aranhas o alcançaram. Zhang Yang não começou a lutar imediatamente. Em vez disso, começou a correr e conseguiu derrotar cerca de 30 aranhas. Ele continuou e só desceu do urso e começou a atacar depois de atrair os monstros para tão longe de seus esconderijos que corria o risco de eles se recomporem. Menor carregar. Menor varredura horizontal. Menor golpe do trovão. Menor onda de explosão. Após 4 habilidades em cadeia serem ativadas, as aranhas da frente tinham apenas 1000 PV restantes. Zhang Yang montou de volta no urso e arremeteu contra mais monstros ao redor do lago. Após reunir um rastro de mais de 30 monstros novamente, ele usou menor varredura horizontal para causar mais de 4.000 de dano a todas as aranhas ao redor. As primeiras aranhas imediatamente se viraram e pereceram, enquanto a segunda onda de aranhas, vinda de trás, alcançou a frente e recebeu dano pesado. Zhang Yang continuou assim por um bom tempo e já havia eliminado todas as aranhas restantes. Era uma pena que a área de efeito de menor varredura horizontal fosse de apenas 2 metros ao seu redor. Ele só conseguia causar dano a cerca de 10 monstros por vez, ao contrário das habilidades de classe Mago ou Caçador, que cobriam facilmente uma área super grande. Dito isso, Zhang Yang levou apenas 2 minutos para matar mais de 100 aranhas, limpando o local. Você é tão forte. Herói. Alaska nadou da ilha em direção ao continente e fez um sinal de positivo com o polegar para Zhang Yang, com uma expressão de admiração. Acho que nem o guerreiro mais poderoso da nossa aldeia, Bagon, seria páreo para você. Sabe, eu já fui um aventureiro como você, até levar uma flechada no joelho. Zhang Yang sorriu fracamente e disse, você é da Vila do Cordeiro Branco. É isso mesmo. Eu sou o Alaska. Graças a essas aranhas malditas, fiquei preso lá por 3 dias e 3 noites. Eu estaria morto se não houvesse água por perto. Herói. Você tem alguma coisa para comer? Pode me dar um pouco. Nunca esquecerei o seu feito. O rosto que Alaska tinha agora, a expressão que expressava a imensa gratidão, era exatamente igual ao rosto de Anshu e Wei Yan quando olhavam para o cardápio de refeições gratuitas. Zhang Yan tirou os biscoitos de espinheiro do seu inventário e os entregou a ele. Meu nome é Zhang Yu. Sou um aventureiro do Castelo de Jade Branco. Há pouco tempo, passei pela sua aldeia e ouvi dos aldeões que todos os homens haviam desaparecido misteriosamente. Ah!
Graças aos deuses. Estes são os meus biscoitos de espinheiro favoritos. Alaska devorou a comida à sua frente. Depois de se recuperar completamente, deu um tapinha na barriga e disse: meu palpite. Todos os homens da vila foram comidos pelas aranhas. Herói. Você não sabe, mas naquela época, as aranhas estavam a apenas um dedo da minha bunda. Eu quase fui comido. Pelos deuses. Eu estava com tanto medo. Se aquelas aranhas nojentas tivessem me mordido na bunda, eu estaria ferrado. Tenho certeza que Marianne não me quereria mais. Este NPC era uma pessoa falante. Como mil patos tremendo ruidosamente ao seu lado, uma verdadeira fonte de dor de cabeça. Ding. Você completou a missão, resgate nossos homens. Obteve 2 milhões de pontos de experiência. A missão terminou assim. Herói. Você poderia me escoltar de volta para a vila? Estou com medo que as aranhas nos persigam e me comam. Vou te pagar generosamente. Não posso morrer agora. Vou me casar com Marianne no mês que vem. Ela está carregando meu filho no ventre. Você precisa me ajudar. Por sorte, Alaska começou a falar novamente. Ding. Alaska tem uma missão para você. Me acompanhe de volta à Vila do Cordeiro Branco. Você aceita? Zhang Yang assentiu e disse: tudo bem. Vou te levar de volta para casa. Mas você precisa ficar de boca fechada. Senão, não vai precisar se preocupar com as aranhas. Eu mesmo vou te cortar até a morte. Alaska assentiu obedientemente e acrescentou uma frase extra. Mas e se eu for atacada por um monstro? O que devo fazer então? Ponto. Acompanhe-me de volta à Vila do Cordeiro Branco. Nível de dificuldade: C. Descrição da missão. Você foi contratado para escoltar Alaska de volta à Vila do Cordeiro Branco. Observação. Você tem um acordo com Alaska. Caso Alaska se machuque durante a viagem, você não receberá uma única moeda de cobre e terá que compensar Alaska pelos danos sofridos. Consulte. Contrato do Alaska. Progresso. Chegou ao Itlambe Village com Alaska 01. Zhang Yang abriu a janela do inventário e viu um livro dentro. Ele o pegou e leu o contrato. O livro indicava explicitamente quantas moedas de ouro Zhang Yang deveria pagar, dependendo do tipo e da quantidade de danos sofridos pelo Alaska. Por exemplo, um dedo quebrado exigiria 20 mil moedas de ouro como indenização. Isso tinha que ser uma brincadeira. Zhang Yang montou no urso e gritou irritado: vamos! Enquanto voltavam para a Vila do Carneiro Branco, o silêncio de Alaska foi apenas momentâneo. Em poucos passos, ele começou a grasnar sem parar. Começou a contar histórias de que molhava a cama desde os 3 anos, a ponto de ter os mesmos pesadelos que tinha. Zhang Yang ficou tão irritado que quase levantou o machado para cortar a boca do homem. Felizmente, havia pouquíssimos monstros no caminho. A única parte irritante da viagem era a distância e o fato de Alaska sempre pedir um descanso após alguns instantes. Eles haviam passado mais de 1 hora só para retornar à vila. Oh! Marianne! É a minha Marianne! Assim que entraram na vila, Alaska gritou e apontou para uma jovem. Ele então se levantou de um salto e correu até ela. Alaska. Meu marido. A mulher NPC correu para o Alaska e se abraçou enquanto ambos choravam lágrimas de alívio. Ding. Você completou a missão, me escolte de volta à Vila do Carneiro Branco. Obteve 1 milhão de pontos de experiência. Aventureiro. Você resgatou Alaska. O NPC anterior que havia emitido a missão para Zhang Yang apareceu do nada. De acordo com o arrogante e imprestável Alaska, ele quase foi devorado por aranhas. É verdade? Zhang Yang assentiu. Sim. Quando o encontrei, ele estava preso em uma ilha cercada por um grande grupo de aranhas. Parece que minha suposição anterior estava certa. Não foram os bandidos que sequestraram nossos homens, foram as malditas aranhas que os comeram. A NPC mais velha berrou furiosamente. Aventureiro. Você precisa nos ajudar a exterminar as aranhas. Não deixe que elas machuquem os outros. Ding. O aldeão da Vila do Cordeiro Branco tem uma missão para você: exterminar a Rainha Aranha. Você aceita? Zhang Yang aceitou a missão e a velha disse: lembro-me de uma coisa. Ossu, fica o Vale da Aranha. Ouvi dizer que havia um monstro-aranha extremamente forte. Dizem que era filha do deus da aranha. Devido aos seus ataques violentos, ela foi banida do reino das aranhas pelo deus da aranha. Eventualmente, um mago poderoso selou esse monstro. Talvez o selo tenha sido quebrado e o monstro agora esteja livre,
causando estragos em todos os seres vivos. Aventureiro. Você precisa ir lá e ver, exterminar a Rainha-Aranha. Nível de dificuldade: A. Descrição da missão: mate Catalina, a líder-aranha do Vale das Aranhas, e faça justiça para todos. O Vale das Aranhas fica ao sul da Vila do Cordeiro Branco. Progresso: matar Catalina. 01. Zhang Yang deixou a aldeia e cavalgou o urso em direção ao sul. Ele havia passado mais de uma hora procurando o Vale das Aranhas. Semelhante à montanha da Raposa Branca, este aglomerado de colinas destacava a forma de uma aranha através das partes profundas do vale e do céu escurecido ao redor, fazendo parecer que uma grande aranha estava rastejando para fora da montanha. Zhang Yang puxou as rédeas do urso com força e avançou em direção ao vale. Ao longo do caminho, ele afugentou muitos monstros-aranha que os perseguiam com suas 8 patas assustadoras. O vale era enorme além de qualquer explicação. Era tão grande que caberia até um enorme palácio em algum lugar do vale. A construção do palácio era muito estranha. Não se assemelhava à arquitetura de nenhum homem, elfo, anão ou homem-fera. O palácio estava literalmente repleto de estátuas de aranhas. O palácio tinha apenas um andar, mas o andar era tão grande que chegava a ter 100 metros de altura ou mais, exibindo poder e dignidade. No momento em que Zhang Yang inspecionava o palácio, as aranhas que o perseguiam o alcançaram. Zhang Yang se virou apressadamente e saltou do urso para começar seu massacre. Menor golpe do trovão não pode ser usado enquanto o usuário estiver em uma montaria. A habilidade era diferente das habilidades normais de ataque único, já que era do tipo Aoi que só pode ser conjurada lançando ondas de raios no chão. Depois que Zhang Yang eliminou todas as aranhas ao seu redor, ele foi até a entrada do palácio. 4 aranhas de elite guardavam a entrada com cabeças do tamanho de vãs. Suas listras vermelhas e pretas brilhantes e ameaçadoras as faziam parecer extremamente perigosas, sugerindo algum veneno mortal em ação. Aranha venenosa listrada de flor, elite, besta. Nível: 67. HP: 134.000. Defesa: 700. Zhang Yang controlou o urso e investiu contra eles. As aranhas notaram Zhang Yang se aproximando e rapidamente o cercaram para atacar. Ding! Ding! Espiga! As pernas em forma de lança das aranhas atingiram a armadura de metal de Zhang Yang. Ding! Você recebeu o efeito menor veneno de aranha 1 acúmulo. Recebeu 500 de dano natural a cada 3 segundos por 30 segundos. Ding! Você recebeu o efeito menor veneno de aranha 2 acúmulos. Recebeu 1000 de dano natural a cada 3 segundos por 30 segundos. O ataque normal do monstro era mediano, em torno de 3000 de dano. Seus ataques foram bastante reduzidos e causaram apenas 1400 de dano em Zhang Yang após a redução. No entanto, seus ataques normais tinham uma chance de infligir o efeito DOT do veneno nele. Se os acúmulos estivessem baixos, isso não faria diferença para Zhang Yang. Mas o veneno podia ser acumulado infinitamente, e quando o acúmulo ultrapassasse 10, Zhang Yang jamais suportaria, mesmo com menor vida compartilhada ativo. A única maneira de sobreviver era matando rapidamente. Por sorte, essas aranhas tinham apenas 130.000 de PV. Zhang Yang precisou de apenas 30 segundos para matá-las. Depois de matar 2 aranhas, Zhang Yang já havia acumulado 16 camadas de menor veneno de aranha, consumindo 5.406 de PV a cada 3 segundos. Incapaz de suportar mais, Zhang Yang rapidamente ativou menor vontade do guerreiro e removeu todos os debuffs negativos. Ele encerrou a batalha rapidamente logo em seguida. Em vez dos lanches habituais, Zhang Yang sentou-se e comeu biscoito de espinheiro, e esperou até que os efeitos do DOT passassem antes de prosseguir. Os monstros do palácio estavam espalhados por todo o terreno. Às vezes, ele tinha que lidar com mais 2, às vezes conseguia lidar com 1 a menos. De qualquer forma, Zhang Yang havia acumulado apenas 7 menor veneno de aranha antes de matar o grupo de aranhas sem ativar menor vontade do guerreiro. O palácio tinha 5 fases e, depois de 3 horas, ele chegou ao fim da primeira. Ficou chocado ao descobrir que o Palácio da Aranha era igual a uma masmorra comum, com mini-chefes e tudo. Depois de percorrer 2 andares do palácio, ele encontrou aranhas enormes. Aquelas 8 pernas tinham pelo menos 10 metros de comprimento e eram longas e afiadas como lanças. Nas pernas das aranhas havia espinhos peludos que brilhavam com uma luz azul escura e pareciam tão afiados quanto punhais.
Dito isso, o fato mais estranho, sobrenatural e WTF foi que a aranha tinha um rosto de um homem. Marzahok, cinza prata, besta. Nível, 67. HP, 2 milhões. Defesa, 700 Morpeg, Legendary Guardiã capítulo 270. Liu Wei Zhangyang deu ao chefe uma única tentativa. Como ele não podia montar a montaria de batalha em um ambiente fechado, a cura máxima de menor cura do Berserker era de apenas 30.000 PV, no máximo. Além disso, o menor veneno da aranha de Marzahok era forte demais para Zhangyang, ou praticamente qualquer outra pessoa. Uma carga podia causar quase 2.000 de dano a cada 3 segundos, mas ninguém, nem mesmo Zhangyang, conseguia lidar com isso quando a contagem de cargas ultrapassava 3 ou 4. Os ataques físicos do chefe não eram nada a temer. No entanto, Zhangyang não tinha como continuar a lutar sem um sacerdote ou um cavaleiro sagrado apoiando-o com menor dispel. Quando estava prestes a contatar a Yin Shui para se juntar ao seu grupo, sentiu um empurrão repentino no ombro de seu corpo físico e a voz do Gordo abafou em seu ouvido. Oi. Olá. Hora do jantar, mano. Zhangyang encontrou um lugar seguro e desconectou-se. Jogou o capacete de jogo de lado e se preparou para o jantar. Enquanto penteava o cabelo, percebeu algo e perguntou ao Gordo: por que você não trouxe Yin junto? Suspirou o Gordo. Nós terminamos. Zhangyang ficou atordoado. Quando isso aconteceu? Há apenas alguns dias. Ela descobriu sobre sua outra namorada? Não. O Gordo ergueu uma sobrancelha. Para fazer um ménage à trois com a Ali, tenho tentado educá-la para que ela tenha a mente aberta, para que olhe o mundo sob uma nova perspectiva. Aliás, há poucos dias, ela concordou em tentar andar de triciclo. Ela até insistiu em ligar para alguém sozinha. Não foi isso que você sempre quis? Então, como vocês terminaram? Saiba disso, eu nunca mencionei nada sobre Ali para Yin. O Gordon franziu a testa novamente. No começo, eu não me importava com quem seria a terceira pessoa, nunca tinha experimentado andar de triciclo com um estranho de qualquer maneira. No final, já ofegante, cheguei em casa com Yin, pronta para ir. Ela até mencionou que a convidada surpresa já estava me esperando na cama. Eu estava furioso, ansioso para ir. Carreguei Yin para o quarto e vi a coisa mais nojenta que já vi na minha vida. Um homem completamente nu na minha cama. Zhangyang parou de arrumar o cabelo e caiu na gargalhada. Riu por um bom tempo, estremecendo de dor enquanto segurava as laterais do corpo. Gordinho, você cavou a própria cova desta vez. Ménage à trois? Ninguém nunca tinha estabelecido regras que obrigatoriamente deveriam ser um homem e duas mulheres. Foda-se. Por que você ainda está rindo? Foda-se, cara. O Gordon fez uma careta. Droga. Quase fui esfaqueado. Agora que penso nisso, quase passei mal no dia seguinte. Suspiro. Porque eu tive que enfrentar um evento tão trágico. Relaxa, mano. Você vai se curar rapidinho. Além disso, seu rosto está grosso como um muro. Você vai se recuperar rapidinho, disse Zhangyang enquanto dava um tapinha no ombro do Gordon. Assim que Zhangyang abriu a porta, Wei Yan estava parada ali, com o punho erguido, pronta para bater. A garotinha pulou de alegria. Bem na hora. Essa moça estava prestes a incomodar vocês dois, preguiçosos, disse ela, apontando para o primo que estava atrás dela. Zhangyang não disse nada e esfregou a cabeça da menina furiosamente. Os quatro entraram no restaurante. Como esperado de Yin Shui, a rainha da beleza, seus olhos sensuais eram capazes de fazer qualquer homem se levantar com uma simples piscadela. Quase todos no salão a encaravam enquanto ela se sentava. Felizmente, a mulher era naturalmente fraca contra o frio. Mesmo com o hotel um pouco quente, ela havia coberto seu corpo voluptuoso e bombástico de demônio com roupas grossas. Se não tivesse feito isso, o restaurante inteiro provavelmente estaria inundado de saliva. Como sabiam que suas refeições seriam pagas pelo comitê do evento, eles escolheram e encomendaram propositalmente os pratos mais caros. Se o comitê não tivesse limitado o gasto com comida a $2.000 por refeição, e os participantes tivessem que pagar por qualquer excesso, Yin Shui e Wei Yan já teriam pedido mais do que isso. Zhangyang riu do comportamento extremamente cômico deles e disse: vocês sabem o que dizem, vocês são o que comem. Não quero que vocês dois acabem como porcas. Ei! Essa menina nasceu magérrima. Não vou engordar, não importa o quanto eu coma.
Como assim? Ciúmes? Wei Yan mostrou a língua para Zhang Yang. Tac tac tac. O som nítido de um salto alto batendo no duro piso de mármore ecoou por toda a sala. Aquelas pernas que usavam saltos altos eram longas e sensuais, facilmente confundidas com as de um manequim. Mas acima daquelas pernas esbeltas, havia um corpo que poderia incorrer em pecados de 1000 homens. Enquanto ela caminhava pelo restaurante, os leves solavancos a cada passo faziam suas pequenas nádegas tremerem da esquerda para a direita em um ritmo constante. Um vestido justo de uma peça, nas cores violeta e vermelho, adornava seu corpo estimulante. Como o vestido abaixo de sua cintura era bastante curto, cada passo que ela dava revelava uma grande parte de suas coxas claras, quase ao ponto de suas roupas íntimas poderem ser vistas. Aquela área onde estava quase exposta, por pouco, era mais do que suficiente para fazer os homens fixarem seu foco naquela região proibida. Quanto aos seus atributos, eles estavam apenas parcialmente protegidos pelo vestido decotado em V. Quase um terço de suas enormes nádegas estavam expostas. Se ela pulasse um pouco mais, os bicos de suas nádegas certamente se destacariam. Sem mencionar o decote profundo e escuro, abissal, que poderia escravizar qualquer homem aos seus desejos. Ela usava óculos de sol modernos. Ninguém conseguia adivinhar quem ela era. Embora seu queixo pontudo e sua pele branca como jade sugerissem que ela pertencia à classe alta da sociedade. Esta mulher pecadora tornou-se o centro das atenções no momento em que pôs os pés no restaurante. Inúmeros pares de olhos estavam focados como uma câmera DSLR com tecnologia de rastreamento automático suprema. Suas cabeças se viraram para acompanhar os movimentos da mulher, até ela se sentar em frente a uma mesa. Ela então se sentou de uma maneira tão sensual que, quando seu vestido foi levantado, intencionalmente ou não, revelou uma grande parte de sua bela bunda. Os caras que estavam de olho nela perderam a cabeça a ponto de um deles cair da cadeira. Ao contrário dos outros homens, Fatian estava olhando, ou melhor, observando a mulher com um tipo diferente de lente, em um espectro diferente, e disse: "Pequena Yang, ousa apostar comigo? Aposto que aquela mulher é uma vagabunda." "Não estou interessado." Sentada bem em frente a Zhang Yang estava outra mulher com um corpo pecaminoso que poderia fazer homens se matarem só para apertar a mão dela. Assim, ele apenas olhou para a mulher anterior por um segundo, antes de se concentrar nos pratos dispostos bem à sua frente. Na verdade, ele estava bastante animado roubando comida com An Yinshu e Wei Yan. "Ak! Ei! Esse é meu!" tanquinou Obiton furtivo. "Como ousa roubar meu camarão?" Wei Yan estava prestes a escolher um camarão grande quando Zhang Yang rapidamente o agarrou com seus azis. "Quem chega primeiro, é o primeiro a ser servido. Quem acorda cedo pega a minhoca. A mesa de jantar é uma zona de batalha onde todos os que estão sentados aqui são inimigos. Entendeu? Ou quer que eu demonstre de novo?" Zhang Yang deu um sorriso maligno. "Cara. Yangzinho. Estou falando com você. Preste atenção." O gordo An deu um tapa no ombro de Zhang Yang. "Não importa quantas vezes eu olhe para ela, ela me parece familiar. Não consigo me lembrar quem ela é." Zhang Yang tinha comida na boca e falou cuidadosamente, com a boca cheia: "Que mulher neste mundo você não conhece?" "Porra." Coincidentemente, a moça dos seios expostos tirou os óculos. O Eianero finalmente olhou para ele e disse: "Ó. É só Liu Xixi." "Ah, sim. Você tem razão. Ela é Liu Xixi." O Gordon bateu na coxa com força. "Ela é a nova estrela em ascensão." Ela confiava na sua aparência sexy para ser popular. Lembro-me de uma vez que a vi num programa de TV, ela estava praticamente balançando os peitos para todo lado. Toda vez que a vejo naquele programa, não consigo evitar de morder alguma coisa para resistir à luxúria. Nada mal, pirralha. Eu nunca imaginei que você fosse conseguir acompanhar celebridades famosas," disse Zhang Yang. Ele virou a cabeça e olhou atentamente para a mulher. De fato, ela era linda, mas não a ponto de os homens se matarem por uma noite com ela. Mesmo assim, ela estava acima da média. Era extremamente sexy apenas pelo jeito como se vestia e por ousar expor os peitos em público. O Eianero fez becinho e disse: "Não, não." Liu Xixi já tinha fotografado para um anúncio da Silk Soft Holdings. Foi por isso que a reconheci. Mas ela não é boa pessoa. Quando ela conheceu meu pai, aqueles olhos dela literalmente brilharam de ganância. E tenho meu próprio pai imprestável. Ele realmente caiu na armadilha daquela bruxa.
Eu fiquei tão puto naquela época. Ain Shui franziu a testa e cutucou gentilmente a prima no rosto. Não fale mal dos seus pais. Ah! Wei Yanger se acalmou e assentiu. Da perspectiva de Wei Yanger, ela tratava Ain Shui com muito mais respeito do que seu próprio pai. Ah, certo. Como e por que esse pirralho está hospedado na sua casa? Perguntou Zhang Yang a Ain Shui. É claro. É tudo culpa do meu pai. Wei Yanger interrompeu. Aquele porco está sempre trazendo garotas aleatórias e as deixa passar a noite aqui. Eu não aguentei mais e fugi para ficar com a minha irmã. O Gordon reagiu de forma estranha. Em vez de qualquer outra coisa, demonstrou uma expressão de admiração e sussurrou para Zhang Yang. Não é à toa que dizem que um oficial teria que sacrificar a felicidade da esposa para subir de posição. Se eu fosse bilionário, milhares de garotas voltariam para casa comigo todos os dias. É isso que eu chamaria de viver a vida. Ak! Zhang Yang continuou a brincar de roubar a comida com Ain Shui e Wei Yanger. Ei, olha só. Tem um cara sentado ao lado da Liu Xixi. Droga. Eles estão se beijando. Profundo. Francês. Língua. Língua. Ao ar livre. Aquela garota não é uma superestrela. Ela não se incomodaria com os paparazzi. O Gordon não conseguia encontrar ânimo para comer. Toda sua atenção estava voltada para a mulher e para registrar cada movimento. Zhang Yang continuou caçando comida e nem levantou a cabeça. Celebridades são diferentes umas das outras. Só as realmente populares teriam medo de revelar sua vida privada à mídia. Essas celebridades meio fervidas, por outro lado, esperariam que alguns boatos circulassem. Assim, poderiam divulgar seus nomes. Na indústria do entretenimento, sem divulgar seus nomes, seja na televisão ou em qualquer outro meio de comunicação, eles se afogariam lentamente e se tornariam, simplesmente, impopulares. Droga, esse desgraçado sem vergonha não presta. Wei Yanger pegou um pedaço de chacheu e enfiou na boca minúscula. Ela franziu a testa enquanto mastigava. Não posso deixar isso passar. Eu pediria para a empresa ligar para ela. Se ela quiser espalhar boatos sobre ela, o problema é dela. Mas ela é a atual embaixadora da nossa empresa. Seria um problema se o nosso produto afundasse com ela. Ain Shui assentiu, satisfeita. Meu Yanger está ficando cada vez mais maduro. No final, Zhang Yang se cansou da comoção e se virou para olhar a garota peituda. Ao lado dela, estava um jovem com uma expressão bastante bonita. Um terno ocidental extremamente bem ajustado adornava seu corpo bem torneado. Ele usava óculos de armação dourada que realçavam sua elegância e classe. Ele não era nada parecido com o que o Gordon acabara de descrever. No entanto, no momento em que Zhang Yang fixou o olhar no homem, ele congelou. Os azis em sua mão caíram. Um arrepio repentino e involuntário percorreu seu corpo, e ele cerrou o punho. Aquele homem era ninguém menos que seu arqui-inimigo de todos os tempos, Liu Wei. Ei, idiota! O que há de errado com você? Perguntou Ain Shui quando percebeu que Zhang Yang estava agindo de forma normal. Zhang Yang respirou fundo e imediatamente se virou para encará-la. Não é nada. Deve ser alguma coisa. Consigo sentir o cheiro a quilômetros de distância. Nunca foi fácil enganar Ain Shui, a vadia astuta. Seu rosto intrometido se virou para ele e disse: Você conhece mesmo aquele desgraçado? Ah, talvez vocês já tenham discutido antes. Discussão ou não, não é da sua conta. Zhang Yang gritou com raiva. Ei! O que houve com você, Nobitanque? Quando foi que minha prima te fez mal? Por que você está gritando assim? Ei, 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 ei! Aquele desgraçado acabou de se levantar. E está vindo para cá. Zhang Yang ficou atordoado. De acordo com a sua vida passada, Zhang Yang só encontraria Lin um ano depois, e somente por causa dela, Zhang Yang encontraria Liu Wei. No entanto, como o evento estava acontecendo agora, o destino tomou um caminho diferente. Talvez a única pessoa reencarnada não fosse Zhang Yang sozinho. Enquanto milhares de pensamentos divagavam em sua mente, Liu Wei chegou à mesa deles. Gesticulou com absoluto maneirismo e disse: Vocês são, talvez, membros do Lone Desert Smoke. Zhang Sling and Some, Little Snow e Drizzler. Meu nome é Liu Wei. Eu também sou um jogador de Go Miracle. Prazer em conhecê-los. É uma honra conhecer as 4 lendas. Se Zhang Yang não soubesse da verdadeira natureza desse homem por trás daquela fachada, ele já teria sido enganado por sua recepção calorosa.
Em sua mente, Zhang Yang pensou, se ele tivesse reencarnado novamente, eu não estaria aqui vivo. Ah! Entendo. A família Liu deve ter tentado aproveitar esta oportunidade, aproveitar a competição das espadas voadoras para estabelecer sua base no milagre divino e construir sua própria indústria dentro do jogo. Eles são a primeira mega empresa de pioneiros em seu campo. Foi assim que conseguiram um negócio tão lucrativo. Liu Wei deve estar procurando a primeira guilda a entrar no jogo. HMPH. Agora que a Lone Desert Smoke se tornou a guilda número 1 da China, ele deve estar pensando em colocar as mãos em mim. Liu Wei se aproximou de Zhang Yang com todos os seus maneirismos bem treinados, mas estava fadado à decepção. Como Zhang Yang estaria disposto a cooperar com ele? Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.